Bom dia, meu irmão, graça e paz. Como você tá? Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. A gente tá começando mais um devocional hoje do nosso dia. Na semana passada, nós começamos a tratar um tema sobre coração, né? E eu fiz a pergunta: como está o seu coração? E nós vimos que várias coisas procedem do coração, coisas infelizmente más, né? Mas quando nós estamos em Cristo, essas coisas começam a se tornar boas porque Cristo habita em nós. Hoje eu quero falar sobre algo interessante, que é sobre nós, como nós nos livramos da culpa, né? Hoje o nosso devocional é lá em 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Você pode pausar esse vídeo ou depois que terminar esse devocional, pegar lá e ler. Mas aí você vai perguntar: John, mas o Vitor já fez um devocional sobre isso. O Vitor está fazendo um devocional em 1 João. Mas eu quero tratar talvez um assunto que, observando nesse texto, eu me atento para esse assunto. E eu quero frisar com você lá no verso 9. E é esse o verso que nós vamos ler. Vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Veja bem, muitas das vezes nós fazemos esse processo, muitas das vezes nós erramos, pecamos, só que o nosso coração ele fica cheio de culpa por causa do erro. A gente fica nos culpando porque fez alguma coisa errada. Sei lá, talvez aquele marido ou aquela esposa que traiu, depois ele fica se culpando porque de fato ele fez alguma coisa errada, ou qualquer outro pecado. A gente fica com um sentimento de culpa. Já sentiu assim, no seu coração, você deita no travesseiro para dormir, você não consegue dormir porque existe dentro de você um sentimento de culpa. Mas aí você me pergunta, talvez, John Lennon, mas como eu consigo me livrar desse sentimento de culpa, esse sentimento que me aprisiona, esse sentimento que quando eu vou dormir, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, ele vem direto: você errou, você pecou. John Lennon, eu já pedi perdão, mas esse sentimento, ele sempre vem. Eu já pedi perdão a Deus, mas o sentimento de culpa está dentro do meu coração. Geralmente é quando nós não nos perdoamos. Olha só, vou ler mais uma vez esse verso 9 para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. João está falando aqui de Deus. Se nós confessarmos o nosso pecado para Deus, para Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em outro momento, das Escrituras, ele vai falar que do nosso pecado ele não se lembra mais. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados, para nos livrar da culpa, é isso que você precisa ter em mente. Você precisa confessar os seus pecados. Talvez você vai lembrar aquilo que o Vitor já falou aqui sobre esse tema, né? Devemos nos confessar os nossos pecados e acreditar que de fato Cristo nos perdoou e depositar a nossa esperança de que Ele apagou o nosso pecado e jogou no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Muitas das vezes nós não temos noção disso e é aí que ficamos nos culpando. Mas eu errei, eu fiz isso de errado, John Lennon, eu não consigo me perdoar. Ei, olha para Cristo, Ele já te perdoou. Uma vez você confessado os seus pecados, uma vez você se consertado com Deus, Ele já te perdoou. Então fique tranquilo, porque Cristo não se lembra mais daquilo que erramos. Nós devemos agora, para ter o nosso coração guardado por Cristo, para ficar livre da culpa, é ter essa certeza de que Ele não lembra mais dos nossos pecados. Cristo não é aquele que vai chegar para você: ei, você errou, ei, você... Não, quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia vai falar que Ele se esquece. Tenha confiança nisso, Ele é fiel. Veja bem o que Ele está falando. Olha, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Creia no Senhor, tenha essa esperança que o seu pecado, uma vez confessado por você, perdoado por Cristo,
Ele não se lembra mais. E é essa a nossa esperança. Então guarde teu coração em Cristo, guarde a tua vida em Cristo. Se Ele te perdoou, você está perdoado, meu irmão. Se livre da culpa, porque a culpa nos aprisiona e a culpa adoece a nossa alma. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, Pai, e pedimos para que o Teu Santo Espírito possa vir com essa certeza sobre as nossas vidas, Pai, de que uma vez perdoados por Senhor, nós estamos de fato perdoados, Pai. Nos livre da culpa, meu Pai, do sentimento de culpa por algum pecado que nós fizemos, mas já confessamos ao Senhor e pedimos perdão e o Senhor nos perdoou. Livra-nos dessa culpa, Pai. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, fique com Deus e até a próxima.